E aí, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô aqui pra conversar com vocês um pouquinho sobre as minhas leituras da metade do mês de agosto até o final. No caso, concluí o mês de agosto aí de leituras, porque eu dividi esse mês, foi a primeira vez que eu fiz isso, mas eu pretendo continuar fazendo. Eu dividi o mês em tipo, leituras do dia 1 ao dia 15 e do dia 15 ao dia 30. Então já tem um vídeo aí no canal com as leituras que eu fiz do dia 1 até o dia 15 de agosto, que inclusive tiveram várias leituras, teve até livro favoritado. Vou deixar aí nos cards se você quiser ver depois desse vídeo. E também já aproveitando aqui pra lembrar que tá tendo um sorteio no canal, que você vai poder escolher entre dois livros, assim, incríveis. Então, se você quiser saber mais sobre esse sorteio, também vai estar aí nos cards o vídeo que você pode ir lá assistir depois. Eu tenho muita coisa pra falar nesse vídeo, mas eu vou tentar não me estender muito, porque assim, não foram leituras tão satisfatórias quanto as do começo do mês. E, tipo, teve até livro abandonado, como vocês já devem ter visto aí no título. E também, como vocês podem ver aí embaixo, tá separado aí pelo tempo, então se você não tiver interesse por algum desses livros que eu já vou falar, você pode pular pra a parte que você deseja ver, beleza? Mas se você quiser assistir tudo, ajudaria muito no meu engajamento com o YouTube. Também já lembrando, se você puder já deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, me ajudaria bastante também. E se você for comprar qualquer coisa na Amazon, não sei, se você for comprar qualquer coisa por esses dias aí, lembra de usar meu link, porque você vai me ajudar bastante. Então é só pegar aí na descrição, e se você for comprar livro ou qualquer outra coisa, você vai estar ajudando bastante. Então é isso, vamos começar logo para o vídeo não ficar gigantesco. Se você chegou a ver o vídeo que eu falei das minhas leituras, eu falei que eu ia começar pelo livro da Pan Gonçalves, o livro Boa Noite, que eu li em e-book no caso, porque ele tava no Kindle Unlimited e ele ia sair no dia 17. E eu comecei a ler esse livro no dia 15. Então eu tinha meio que 2 dias pra ler o livro. E eu li meio que no desespero, mas a sorte foi que eu gostei do livro. E eu dei 4 estrelas. É um livro assim bem rápido e fluido de ler. E mesmo eu tendo lido no celular, que não é uma leitura tão confortável, eu li super rápido. Então eu acho que se eu tivesse o livro físico, eu teria lido mais rápido ainda. E pra quem não conhece a história, vai contar sobre a história dessa menina, que o nome dela é Alina. E ela vai sair da casa dos pais pra ir fazer faculdade em outra cidade. Então ela tá ali, acabou de completar 18 anos e vai mudar totalmente a vida, que ela é uma menina super certinha, estudiosa, que não costuma sair muito, enfim, ela é uma menina de casa, dos estudos. E ela acaba se mudando pra essa república, que se chama República das Loucuras. Só que isso é um nome meio que uma piada que uma das moradoras de lá faz. Então ela vai acabar virando amiga das pessoas que moram ali naquela república. São mais 2 meninas e um menino que mora lá, e cada um faz um curso diferente. Então esse livro vai ser sobre a trajetória dessa menina no primeiro ano da faculdade dela, no primeiro período, e descobrindo essa nova fase da vida dela. E assim, eu fiquei com um pouco de pé atrás pra ler esse livro, porque parecia ser um livro de romance, lendo a sinopse também, quando você vai ver na categoria do livro. E vocês sabem que eu não sou muito fã de romance quando o livro, tipo, gira em torno do romance e o romance é o foco principal do livro. Aí eu fiquei um pouco de receio. Mas como eu leio tudo que a Pan indica, eu quis dar uma chance pra ler o livro que a Pan escreveu. Porque realmente ela é uma das booktubers que eu acompanho assim mais fielmente, eu acompanho desde que ela começou. E agora que o gosto dela tá se tornando muito parecido com o meu, que mudou bastante também o gosto dela, aí é que eu tô acompanhando mais ela ainda, então eu resolvi dar uma chance pro livro dela. E ainda bem que eu dei, porque eu realmente não me arrependi. Ele vai ter um romance, é óbvio que vai ter esse romance, mas o romance não é o foco principal do livro, e também não é aqueles romancezinho clichê. Eu achei um romance bem fiel à realidade, e eu também achei a escrita da Pan muito boa. É uma escrita assim simples, mas que bem envolvente, que embora não tenha vários floreios e várias coisas assim do tipo, nem nada muito filosófico, é uma escrita que faz você ficar envolvido com a história e querer ler. Aí ele vai meio que girar em torno tanto da menina aí se descobrindo esse novo lado dela, assim, mais rebelde, entre aspas, tentando novas experiências na vida dela, e também um BO que vai acontecer ali, porque meio que um grupo de meninos da faculdade, eles são bem escrotos, a palavra é essa, e eles costumam, tipo, tem vários casos de meninos que foram assediadas em festas e nas festas super pesadas que acontecem lá, porque é uma cidade meio que universitária. Então o foco da cidade é a faculdade. Então ela, junto com algumas outras amigas dela, vão ser responsáveis pra desenvolver um negócio que vai meio que tentar impedir essa cultura de abuso aí contra as meninas que tá assolando a faculdade. Ela e as amigas dela são do curso de engenharia de computação. E também é muito interessante porque você vai ver todo o preconceito que essa personagem vai sofrer por ela ter escolhido um curso que é considerado um curso masculino, porque as pessoas acham que engenharia é pra homem, tanto é que ela e essas 3 amigas dela são as únicas da turma, além de homens. Então é um livro assim bacana, e se você gosta desse tipo de livro, assim, uma coisa mais contemporânea, mais dia a dia, eu acho legal você lê ele. Chegamos então nesses 2 livros que eu li, não sei se está aparecendo, eu espero que esteja, que foi o Starters, não, o Starters é esse, e o Enders, que é uma duologia de ficção científica voltada mais aí para esse lado distópico, da Lisa Price, no caso. Vou falar só sobre o primeiro livro, porque se eu falar sobre o segundo vai ser spoiler, mas eu vou dar meio que uma opinião sobre o livro sem dar spoiler quando eu falar da sinopse. Esse livro ele vai ser uma coisa assim bem louca, porque ele vai se passar num futuro aí bem distante, que aconteceu meio que uma doença, que se eu não me engano chama febre dos expurgos, que ela acabou matando a população ali da terra, da cidade onde eles moram, que são considerados os middles, que são tipo pessoas que têm mais de 18 anos, mas que têm menos de 60, se eu não me engano. Porque são as pessoas assim consideradas adultos mesmo. Porque quando essa doença começou a assolar o país, eles deram prioridade a dar a vacina para os jovens e crianças,
e pros idosos. Então, acabou que a doença acabou matando todas as outras pessoas que não eram desse grupo, antes da vacina poder ser dada. E aí o mundo ficou habitado só por galera velha e galera nova, muito nova. E o que acontece? Além de ter acontecido isso, todas essas crianças e jovens terem perdido os pais e tudo mais, eles meio que perderam os direitos também. Só quem teve assim, continuou com seus direitos foi quem tinha alguma avó, tia-avó, alguma pessoa idosa, que era rica e acabou se dando bem na vida. Só que os que não tinham, se lascaram. Porque quem tinha direito só nessa sociedade eram os idosos, e as crianças e adolescentes, elas não eram valorizadas porque elas não podiam trabalhar, porque os idosos diziam que se essas crianças e jovens, principalmente os jovens, né, fossem trabalhar, elas iam roubar o emprego deles, porque eles com certeza eram bem mais aptos e mais dispostos a realizar esses empregos por serem jovens. Esses jovens só iam poder trabalhar quando eles completassem a maioridade. Então a gente vai acompanhar esse livro aí, tipo, bem no período de início que marcou essa doença. Então não tem nenhum adulto ainda, só tem os jovens e os idosos. E aí a gente vai ter essa personagem principal, que ela é uma dessas jovens ainda desfavorecidas. Ela vive mudando de prédios abandonados para prédio abandonado, e ela mora com um irmão que tem 7 anos, se não me engano, e um amigo que também perdeu os pais. Então a gente vai vendo aí toda a precariedade que ela vive. E a única forma dela conseguir dinheiro e tentar trazer uma vida melhor para a família dela é o Banco de Corpos, que é uma empresa clandestina de um cientista lá, um patrão rico, que ele é chamado de... meu Deus, eu só sei o nome em inglês. O Velho, ele é chamado de O Velho. Essa empresa, ela meio que é responsável por alugar corpos. Então, os jovens, eles podem ir lá, oferecer os corpos deles, aí eles recebem uma quantia de dinheiro super alta, e os Enders, que são, tipo, os jovens são chamados de Starters e os velhos são chamados de Enders. E os Enders vão poder alugar esses corpos dos Starters por um dia, uma semana, um mês, e viver a vida como se fossem jovens novamente. Só que é uma coisa assim super clandestina, porque já vê aí como é esquisito, porque você vai literalmente estar emprestando seu corpo para outra pessoa usar a consciência dela ali, e ela vai poder fazer o que ela quiser com seu corpo. Tem algumas regras, mas nada assim muito específico, só regras do tipo, não pode matar, não pode fazer coisas assim que sejam consideradas perigosas pro corpo do starter. E aí essa menina, ela resolve que ela vai fazer isso porque ela precisa de dinheiro, e ela não aguenta mais ver o irmão daquela situação, porque ele também tá doente, e ela precisa de dinheiro para dar uma vida melhor pro irmão e tentar curar ele. Até então parece que tá tudo bem, só que aí meio que ela acorda no corpo dela, só que na casa e na vida dessa senhora que ela alugou o corpo pra ela. Ou seja, isso não era pra acontecer, porque ela deveria acordar só quando o período de aluguel tivesse acabado, e ela voltar com a vida dela normal, e ela nunca ia lembrar do período que ela passou ali desligada e com o corpo alugado. Só que aí ela acorda na vida dessa senhora, que era pra estar vivendo a vida dela, e ela fica totalmente perdida tentando entender o motivo, porque isso não era pra acontecer nunca, e ela também fica com medo de voltar lá na empresa e dizer isso, e eles não quererem pagar ela. Então ela meio que fica tentando continuar vivendo a vida dessa senhora como se fosse a senhora no corpo dela. É bem bugado, mas é assim, uma coisa bem louca e muito interessante. Tem todo aquele negócio de tipo, ser uma distopia, então tem toda aquela emoção de ser um negócio que as coisas acontecem muito rápido, e também tem sempre aquele plot twist que você fica esperando, e ele acontece realmente. E eu achei que esse livro assim, foi muito bom, eu dei 4 estrelas pra ele também. Teve algumas coisas assim que eu achei meio cansativo, e também coisas que eu achei assim, mais do mesmo, que é aquela mesma coisa que acontece em todos os livros desse gênero, tipo, aquele negócio do triângulo amoroso, e às vezes a personagem foca mais no menino que ela tá apaixonada do que no que tá acontecendo em si. Mas fora isso, é um livro muito bom, e a história também eu achei bem criativa, porque é bem diferente das outras distopias que eu já li, embora tenham coisas parecidas, não é muito parecido a história em si e o universo que a autora criou. Então achei muito bom, e o plot também me deixou bem ansioso pro próximo livro. Então é aí que chegamos em Enders, que é o segundo livro, e assim, eu não achei tão bom quanto o primeiro. Esse daqui eu dei 3 estrelas e meio, então não foi uma queda assim muito longa. Eu só dei porque realmente ficou... meio que perdeu o propósito, porque o propósito que você fica ansioso no primeiro livro todo, ele é resolvido no primeiro livro. Esse aqui sobra um propósito, mas não é um propósito assim tão grandioso quanto o do primeiro, então não faz você ficar tão ansioso assim pra o que é que vai acontecer com a história. E eu também não me apeguei tanto assim com os personagens pra querer ler muito da história, mas eu gostei porque aqui ele respondeu bastante coisas, e ele teve uns plot twists assim muito mais surpreendentes do que no primeiro livro. Então assim, também é uma coisa que eu recomendo se você gosta de distopia e, sei lá, leu o primeiro livro e ficou com um pouco de receio, porque eu vi que teve uma galera que disse que leu Starters, mas não leu Enders, e ficou assim, meio com o pé atrás. Relaxa e lê, porque não vai tipo, se decepcionar. Não é assim, nossa, que sequência incrível, mas é uma sequência boa e que responde bastante coisa que ficou sem resposta do primeiro livro, e também conclui a história ali direitinho, e também traz uns momentos ali do livro que você fica, nossa, como assim isso tá acontecendo? Então é bem massa. Se você gosta desse tipo de livro, tá recomendado. Chegamos então na bomba, entre aspas, do mês, porque foi assim, eu disse pra vocês que eu ia ler esse livro se sobrasse tempo, que é, no caso, 3 livros da Biblioteca de Hogwarts, porque eu falei que não tinha palavra, era um livro curto, de ler, não sei o que, não sei o que. E esses livros, eles são compostos pelos livros de Os Contos de Beedle Bardo, Quadribol Através dos Séculos, Animais Fantásticos e Onde Habitam, que não é a história que deu origem ao filme. É só meio que um guia sobre o universo dos animais. Literalmente, esses 3 livros aqui são como se fossem livros retirados da Biblioteca de Hogwarts. E o que foi
que aconteceu? Eu comecei a ler pelos contos de Biddle Bardo, e esse daqui, na minha opinião, é a única coisa que vale a pena nesse box. Se você tá na intenção de comprar esse box pra ler os livros realmente, eu não recomendaria. Mas se você quer comprar só porque você é fã de Harry Potter e quer ter na sua coleção, aí sim, beleza. Até porque essas edições são super bonitas. Eu já mostrei elas com mais detalhes no unboxing. Só que o que acontece? Essa edição, além dela ser a única assim que tem uma leitura agradável, na minha opinião, ela é a que é mais bonita, mais caprichada, porque tem ilustrações. Então essa daqui realmente ela vai contar com 4 contos, que são ali do universo bruxo. E também aqui tem o conto dos 3 irmãos, que é o conto das Relíquias da Morte, que é um dos meus contos assim favoritos assim da vida, então por isso que eu gostei, porque realmente tem. E os outros contos são assim contos bem bestinhos, então é meio que livro pra você ler pra criança. Mas pelo menos tem história nisso aqui. Só que aí a gente chega nesses dois. Esse daqui eu li depois, que foi o Quadribol através dos séculos, e o negócio da ilustração já desaparece. Mal tem ilustração aqui no livro. E eu pensei que ele tinha menos palavras, mas eu me enganei, porque os livros são assim, bem recheados de palavras, embora tenha a diagramação ok, é basicamente 100 páginas de palavra, então não foi tão rápido assim pra ler como eu achei. Esse daqui é legalzinho, porque meio que no começo, você ainda vai ter meio que como começou a história do quadribol, essa parte é interessante. Inclusive eu descobri que, se você não sabia disso, antes do quadribol virar um esporte, as pessoas, em vez de usar um pomo de ouro, elas usavam um passarinho vivo. Pra captar o pomo de ouro, você meio que esmagava aquele passarinho com a mão. E eu fiquei assim, chocado. Na hora que eu li essa parte, eu fiz, meu Deus, Luísa, corra aqui agora. Mas aí essa parte pelo menos é interessante, você ver como surgiu esse negócio do quadribol. Mas aí depois da metade do livro, acho que antes da metade pro final, são só regras do jogo mesmo, que serviriam se você pudesse realmente jogar. Mas como você não pode, é meio que uma perda de tempo ler isso. E eu fiquei assim, super cansado. Teve umas partes que eu pulei, assim, só fui passando o olho, porque não é uma coisa assim interessante de ler, é só mais pra você ter na coleção. E esse daqui piorou. É literalmente um livro com, tipo, 5 páginas de uma introduçãozinha falando sobre a história dos Animais Fantásticos e sobre o Newt Scamander, que é o personagem do filme. E o resto é meio que um glossário, não meio que um glossário, é exatamente um glossário de A a Z com basicamente todos os animais registrados ali no mundo mágico. Então você vai meio que saber o nome dos animais e o que é que eles fazem, o nível de perigo deles e não sei o que, não sei o que. Só que a parte que mais me chateou foi porque esse livro não tem ilustração nenhuma, tipo, nenhuma mesmo. Tem, tipo, umas 3, eu acho, são as ilustrações assim bem pequenas. Tipo essa ilustração aqui, gente. E eu achei assim, que se esse livro ele fosse um livro realmente pra ser um glossário, mas em cada animal tivesse uma pequena ilustração do animal, ou pelo menos uma foto, ia ser bem mais interessante de ler. Porque eu literalmente li esse livro, eu olhava o nome e pesquisava no Google pra ver se tinha alguma fanart desse animal. Porque senão você não vai entender nada, porque você, mesmo que descreva aqui, por ser uma descrição tão curta, você não consegue imaginar aquele animal. E também pra quê? Você vai querer decorar 37 mil animais que ela botou aqui nesse livro. Então assim, eu achei uma perda de tempo. Eu acho que eu li até a letra L, mais ou menos, e o resto eu fui só passando o olho, depois escolhendo assim, animais que eu me lembrava e queria saber um pouco mais. O resto eu não quis ler. Então, como eu disse, se você tem interesse em comprar esse box, mas pra ler, não compre. Mas se você quer comprar só pra ter na sua coleção, porque você é fã de Harry Potter, aí beleza, porque é bonito. Mas também me decepcionou um pouco, porque eu esperava um box assim bem mais caprichado por dentro, principalmente porque em os contos de Biddle Bardo tem basicamente uma ilustração a cada 2 páginas, e são ilustrações bem bonitas. E no livro que era mais pra ter ilustração, que era esse daqui dos animais, não tem nenhuma. Pelo menos eu consegui concluir. Eu nem lembro quantas estrelas eu dei, porque meio que eu dei as estrelas pra edição. Eu lembro que pra os contos de Biddle Bardo eu dei 5 estrelas, porque além da edição ser muito bonita e bem feita, tem uns contos ali legaisinhos, mas eu só me lembro dos 3 irmãos mesmo, do resto eu já esqueci tudo. E esses 2 aqui eu dei mais as estrelas pela edição também, porque não tem nem como dar estrela pra história, porque isso aqui não é livro pra você ler, é livro pra você ter. Não sei se faz sentido isso, mas na minha cabeça faz. Se você também viu o vídeo lá dos primeiros livros do mês, vocês viram que eu desci o pau nessa saga aqui, que é a saga do Círculo Secreto, da L.J. Smith. Eu falei que eu não gostei, eu dei tipo 2 a 3 estrelas pros 3 primeiros livros, e eu disse que se sobrasse tempo e se me desse coragem, eu ia tentar terminar essa saga ainda esse mês, que faltavam 3 livros, e são livros assim curtos, de em torno de 200, 250 páginas. E eu queria terminar pra poder me livrar, tirar da pilha de não lidos, mas não rolou. Eu peguei o 4º livro pra ler, tá até marcado ainda aqui, e eu cheguei na página 28, e meio que parecia que eu tava lendo o primeiro livro de novo, só que com alguns detalhes assim diferentes, porque como eu falei pra vocês lá, o 3º livro encerra de uma maneira ok, e então assim, eu não vi necessidade desse próximo. Não sei se o 5º e o 6º melhoram e se traz alguma coisa nova pra história, mas literalmente não tinha nada nesse livro que quisesse me fazer querer continuar a história. E eu cheguei à conclusão depois de que não vale a pena você ficar perdendo tempo com um livro que você tá vendo que não tá sendo prazeroso, enquanto existe uma pilha de livros que você provavelmente vai gostar, esperando pra você ler, e você ficar perdendo seu tempo insistindo numa coisa que não tá sendo agradável, até porque a gente lê por prazer, então não faz sentido você ficar insistindo num livro só pra terminar ele. Antes eu
insistia muito em terminar o livro, porque eu não gostava de abandonar, mas eu meio que já tirei essa ideia da minha cabeça. Eu dei uma chance e eu vi, tipo, eu li 3 livros dessa saga e eu vi que não gostei, então não tinha pra que eu continuar o 4º, 5º e o 6º, só pra dizer que eu terminei. Eu resolvi abandonar. Não sei se eu vou pegar pra ler um dia, talvez, por isso que eu ainda não decidi me livrar dela. Ela por enquanto vai continuar na estante. Quem sabe daqui a um tempo me dê vontade de terminar e continuar essa saga. Se você quiser que eu termine, tenta encontrar algum ponto positivo que vá me fazer querer terminar essa história, por causa dos outros 2 últimos livros, porque até agora tô com zero vontade. Quando eu cheguei à conclusão de que eu ia dar fim a essa saga, já era no dia 26. Então eu disse assim, meu Deus, o que é que eu leio agora? Porque eu não tava com nenhum livro único na estante que eu não tinha lido ainda, que eu quisesse ler, e só tinha saga. Então eu disse, meu Deus, eu preciso pegar alguma série que não seja tão grande, porque eu quero terminar até o mês, porque eu já tenho uma TBR de setembro praticamente fechada. E foi aí que eu fiz a melhor decisão da minha vida nesse mês, que foi pegar a trilogia Jovens de Elite, da Mary Lou. E véi, assim, você não tem, eu vou tentar encontrar palavras e tentar falar da forma mais breve possível o quanto essa trilogia foi boa e o quanto eu fiquei feliz de ter trocado aqueles cocô ali por essa trilogia aqui, porque foi uma leitura realmente super prazerosa, diferente de Legend, que é outra saga da autora. Esse daqui a Roku não economizou, então assim, é uma fonte bem pequenininha e também mal tem margem. Então não é uma leitura tão fluida quanto Legend. Eu fui um pouco cego achando que por ser da mesma autora ia ser a mesma coisa, só que isso daqui é totalmente diferente. Se você já leu Legend, você sabe que é uma leitura assim bem fluida e tem uma pegada meio tipo Jogos Vorazes Divergentes, que é uma distopia assim bem adolescente mesmo. Eu só li essas 2 sagas da autora, nunca li mais nada, mas ela já é uma das minhas autoras favoritas. E aqui eu pude ver não só a evolução da escrita dela, mas também ver como ela tem, assim, capacidade de escrever sobre vários tipos de coisa. Porque aqui a gente vai ter uma fantasia, lá a gente tem uma distopia, e aqui é uma fantasia super high fantasy mesmo, porque ela meio que criou todo um universo e vai se passar na época medieval. E também você pode ver como a escrita dela aqui tá um pouco mais adulta e mais sombria também. Mesmo os personagens sendo jovens aqui, até porque o nome do livro é Jovens de Elite, a forma que ela escreve, a forma que ela constrói os personagens e constrói os universos e as cenas, dá pra ver que é uma forma assim bem mais sombria. Você nunca leu Legend porque você achou que era muito infantil, eu acho que você pode gostar de Jovens de Elite porque é bem diferente. E o que é que eu posso falar sobre esse livro sem dar spoiler? É meio que uma mistura de Game of Thrones com X-Men com Percy Jackson. Não faz sentido nenhum isso pra vocês, né? Mas tentem juntar, assim, elementos dessas 3 histórias e vai formar isso aqui. Porque vai se passar na época medieval e teve uma febre que se chama Febre do Sangue. E esse livro vai se passar 10 anos depois dessa febre do sangue que ocorreu nesse lugar que ela inventou, que é meio que um país novo, que se chama Kenetra, o país aqui, que também se situa em um continente novo. Então, teve essa febre do sangue e essa febre do sangue meio que matou várias pessoas. E as pessoas que sobreviveram com marcas. Então, essas pessoas que ficaram com as marcas da febre, elas são chamadas de malfetos e elas são super destratadas pela sociedade, porque a sociedade vê elas como pessoas amaldiçoadas e por ela ter essa marca da doença da febre, de uma febre que matou tanta gente, elas acham que elas não deveriam ter sobrevivido, que elas deveriam ter morrido, e essas marcas são um sinal de que essas pessoas têm que ser tratadas como lixo. Então essas pessoas são super negligenciadas até pela própria família, principalmente no país onde a personagem principal mora. Eu esqueci de falar que além de ter os malfetos, teve algum desses malfetos que eles adquiriram poderes. Tem vários tipos de poderes e esses poderes estão meio que ligados às energias e também eles criam em deuses, então a autora meio que criou toda uma mitologia diferente pra essa história dela aqui. Então tem, tipo, gente que controla a água, gente que controla o fogo, gente que controla o vento. Não só elementos também, tem gente que consegue criar ilusões, que é o caso da Adelina, a personagem principal, que eu acho que eu não falei o nome dela antes. Ela consegue criar ilusões, o poder dela é esse. E são ilusões, assim, bem reais que podem até levar uma pessoa à morte só por causa da ilusão. E eu achei muito interessante porque a Mary Lou, ela escolheu essa personagem e você vê desde as primeiras páginas, isso não é spoiler, tá? Que ela é uma personagem ruim. Porque mesmo que no começo tenha toda a construção até ela se tornar essa pessoa ruim, no começo você já vê os indícios por ser narrado em primeira pessoa de como ela é uma personagem assim egoísta que só pensa nela mesma. Ela tem uma irmã e ela mora com o pai porque a mãe dela morreu pra doença. E o pai dela destrata super ela e se trata também a irmã dela mais nova porque a irmã dela não é uma malfeta. Então ela acaba fugindo de casa, ela faz toda uma merda lá, muito massa, que eu não vou contar porque eu não sei se é spoiler. Já aí daí começa a você ver quanto ela é uma personagem sombria. Então ela foge de casa e vai se juntar à Sociedade dos Punhais, que são os jovens de elite ali mais famosos do país, que as pessoas chamam de jovens de elite, essas pessoas que têm poderes. Ela se junta a eles e acontece todo um B.O. ali, ela começa a ser treinada e você vai vendo a construção dela se tornando uma pessoa cada vez mais egoísta e tem vários plot twists que você não esperava. Então esse livro assim é um livro bem sangrento, do nada começa a morrer um monte de gente e morre assim, sangue, carne pra fora e... meu Deus, eu já falei essa palavra acho que 30 vezes, mas é um livro bem sombrio mesmo e tem muita violência. E por
isso que eu achei parecido com Game of Thrones, porque tem toda essa questão de ter um rei e todo mundo tá querendo o trono, então vai ter essa briga pelo trono. Eu acho que o que eu posso falar sem dar spoiler é isso. Eu queria muito poder comentar sobre esse livro com spoiler sobre a trilogia inteira, porque tem muita coisa que eu queria falar. Esse livro eu dei 4 estrelas, não dei 5 porque eu demorei um pouco pra me apegar aos personagens e achei o começo um pouco mais lento, e como eu tava mais acostumado com coisa mais fluida em Legend, meio que foi um baque pra mim, mas depois eu super me acostumei. E aí, chega em Sociedade da Rosa, que é o segundo livro, e meu Deus, esse livro aqui... Só de lembrar eu já fico eufórico, porque é muito bom. Ele foi a mesma coisa de Jogos Vorazes, que na minha opinião em Chamas é o melhor. Esse daqui é o melhor da trilogia, o do meio. Ele é o mais grosso e acontece muita coisa aqui, porque o primeiro ele meio que serve como livro de introdução, tanto aos personagens como ao universo ali, como é um universo todo novo e a mitologia. E esse daqui, como você já tá acostumado, você começa a acontecer várias coisas, e vários plot twists, e várias mortes, e várias coisas que lhe deixam assim perplexo. E principalmente você vê a evolução da personagem principal, da Adelina. E esse daqui eu dei 4 estrelas e meia. Eu quase dei 5 estrelas pra esse livro. Eu só não dei porque tiveram algumas coisas que me incomodaram um pouco, que eu não posso comentar sobre, porque senão seria spoiler. Mas assim, pouquíssimas coisas mesmo. Eu só não dei 5 estrelas porque senão eu teria dado a mesma nota de Legend. Pra mim, Legend ainda é melhor. Mesmo eu tendo falado aqui que esse daqui é... aparentemente melhor, mas na minha opinião Legend ainda é melhor, não sei porquê. Não sei se é porque eu me envolvi mais com os personagens de Legend, mas você também acaba se envolvendo bastante com os daqui. É porque é um pouco mais difícil você se envolver com os personagens daqui, porque enquanto Legend você vai ter a perspectiva de dois personagens que eles têm toda aquela rebeldia de serem tipo rebeldes e quererem destruir o sistema. Aqui a personagem principal, a Adelina, ela tem esse negócio de derrubar o governo, derrubar o reino, mas os motivos dela são bem mais egoístas do que o motivo dessa galera aqui de Legend e dessas outras distopias, que eles às vezes acabam pensando num todo e nas minorias, e a Adelina basicamente ela pensa mais em si mesma do que em todo mundo. E eu também achei isso muito legal, porque a Mary Lou teve coragem de criar e escolher contar uma história na perspectiva de uma personagem duvidosa, de uma personagem que ela é mais vilã do que heroína. Então achei muito massa isso, inclusive ela fala nos agradecimentos do livro, que foi assim um livro mais desafiador pra ela, a trilogia mais desafiadora. O segundo livro faz a trilogia valer mais a pena ainda do que ela já vale só por si só, porque esse livro assim é realmente incrível. E aí chegamos no último, né, que eu terminei de ler hoje, no dia que esse vídeo tá sendo gravado, hoje é dia 31 de agosto. Eu terminei e eu já quis gravar logo esse vídeo pra não me esquecer das coisas que eu tenho que falar. Esse daqui eu dei a primeira nota, a nota igual a do primeiro livro, então não foi uma nota ruim também. Acontece muita coisa no segundo livro e deixa a história assim muito frenética e muito eufórica, e você fica querendo terminar. E esse daqui, ele é o mais lento pra mim, dos três, porque o começo dele assim é bem cansativo, então, embora ele seja o menor, eu achei ainda um pouco cansativo eu começar a me envolver novamente com a história, porque ele também dá um salto temporal aqui. É de um ano, mas é um salto temporal, então meio que ele começa a reintroduzir algumas coisas primeiro no começo. Então eu achei o começo um pouco cansativo, foi por isso que eu tirei uma estrela. Mas eu também achei o final muito bom. Eu sei que tem gente que não gosta, mas eu amei o final. Achei um final assim, como sempre, ela faz umas coisas no final que deixa todo mundo triste e depressivo. Ela tem essa mania de fazer uns finais mais abertos e também uns finais bem emocionantes. Então foi o caso aqui em Jovem de Elite, o final assim é bem emocionante mesmo. Eu fiquei assim, meu Deus... Tô até emotivo até agora, porque faz pouco tempo que eu terminei o livro. Mas assim, concluiu a trilogia de uma maneira muito boa pra mim. Já falei de Legend aqui no canal e agora eu tô falando dessa trilogia porque realmente eu sou testemunha da Mary Lou. Porque eu vou falar dessa autora sempre que eu tiver oportunidade, sempre que eu ler alguma coisa nova dela. Inclusive, quero muito ler a outra saga dela, que é uma duologia, que também é uma história totalmente diferente. E quero ler o mais rápido possível, porque ela escreve muito bem. E ela sabe escrever uma história de uma forma que você fica totalmente envolvido pelos personagens e totalmente envolvido pelo universo e querendo saber o final. E o final destrói você, mas ao mesmo tempo lhe deixa você satisfeito. Não faz sentido isso, mas é tipo assim, você gosta de apanhar da Mary Lou, porque ela bate em você e você pede mais, porque ela sabe escrever um livro. Duvide inteiro, se você puder pegar só uma recomendação toda pra você ler, escolha Jovem de Elite pra ler, porque é assim, incrível. Gente, não vou me estender muito no final, porque eu falei que queria que fosse um vídeo curto e acabou que eu falei demais, mas é porque realmente eu queria muito falar sobre todas essas coisas que eu falei, mas eu espero que todo jeito vocês tenham gostado de assistir e que vocês peguem recomendações de livros aqui nesse vídeo, que se você já leu algum desses livros também deixa aí nos comentários que eu vou ler tudo, e sempre que dá eu respondo todo mundo. Quando eu não respondo, eu leio pelo menos e eu marco lá o coraçãozinho, então se eu marquei o coraçãozinho e não respondi, não é porque eu não quis responder, é porque às vezes não dá tempo, é muito comentário, então eu tenho que ler mais rápido pra poder dar conta de ler os comentários de todos os vídeos e não deixar nenhum sem ler. Então sempre que dá e sempre que vocês fazem alguma pergunta eu respondo. Também não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações pra você sempre saber quando tiver vídeo novo. Participa lá do sorteio, vai lá ver o vídeo agora que esse vídeo já chegou ao fim. E também me segue nas minhas redes sociais, que eu tô sempre por lá. No Twitter principalmente eu tô fazendo unboxing lá às vezes e falando dos livros que eu li e comentando em tempo real, e também no Scooby pra vocês saberem os livros que eu tô lendo. E é isso, obrigado por vocês terem assistido até aqui, um beijão e tchau.